Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos recomendar uma das minhas escritoras preferidas de sempre, Jane Austen. Jane Austen viveu entre o final do século XVIII e o início do século XIX e é uma escritora clássica que eu adoro. Foi pelo primeiro contacto que eu tive com os clássicos quando era ainda adolescente ou pré-adolescente e já comecei a contactar com os livros dela. É uma escritora que eu adoro. Tem livros muito engraçados. Jane Austen era muito irónica a narrar as histórias. É um estilo de escrita muito engraçado, muito cativante. E ela escreve histórias de amor lindíssimas e que eu adoro. E hoje venho-vos recomendar que vocês leiam esta autora se não tiverem lido e se já leram algum, que leiam o resto. Então, em primeiro lugar, venho-vos falar do livro mais conhecido dela, daquele que teve mais adaptações e mais histórias baseadas nele. Eu estou a falar de Orgulho e Preconceito. Esta cópia é da minha mãe e é uma edição da Europa América. Eu gosto muito desta tradução e esta foi a primeira cópia que eu li. Esta capa é a capa da minissérie de 1995, que também é a minha preferida, é uma adaptação muito fiel e muito boa desta obra e que eu recomendo muito. E este livro basicamente conta a história de uma família, que é a família Bennet, que tem 5 filhas e como não tem um herdeiro masculino, as filhas têm obrigatoriamente que casar bem para terem o seu sustento no futuro e sustentarem os pais na velhice. Então aqui a nossa história começa quando um homem rico vem para as redondezas e aluga lá uma casa e traz com ele o melhor amigo, que ainda é mais rico que ele. Então a mãe desta família fica logo empolvorosa a tentar que ele se case com uma das suas filhas. É uma história muito cómica, muito boa, com uma relação amorosa muito cativante e muito engraçada. Aliás, temos vários pares românticos aqui. É uma história muito boa, que vale muito a pena ler. Existe filme, existe séries, existe montes de outros livros que foram inspirados neste. Portanto, é uma história que dá origem a muitas outras coisas que vocês de certeza conhecem e é um livro que eu recomendo imenso, não me canso de recomendar porque é um dos meus preferidos. A seguir eu venho-vos falar de Sensibilidade e Bom Senso. Esta cópia também é da minha mãe e foi a primeira vez que eu li Jane Austen, foi com este livro, com este volume exato. Esta capa é a capa do filme, é um filme muito bom, com muito bons atores, apesar de que eu prefiro a minissérie mais recente porque sinto que é um bocadinho mais fiel, mas lá está. Entre filme, que tem muito menos tempo, e uma minissérie, é muito mais fácil as séries serem mais fiéis aos livros, porque têm um bocadinho mais de tempo. Basicamente aqui temos a história de 3 irmãs, embora a história seja mais focada nas 2 mais velhas, e estas 3 irmãs são filhas de um segundo casamento. E a história começa quando o pai delas está a morrer e pede ao filho mais velho, o filho do primeiro casamento e o herdeiro, para cuidar delas. Mas quando ele morre, acabam por ficar quase sem nada, são um bocadinho postas de lado, são expulsas da sua própria casa, porque o filho mais velho fica convencido que não era esse tipo de ajuda que o pai lhe estava a dizer no leito de morte, não era dar-lhes dinheiro nem nada desse género. Então elas acabam por mudar de cidade e aí fazem novas amizades e conhecem outras personagens, entre elas o Willoughby, pela qual a Marianne se apaixona. Aqui, Sensibilidade e Bom Senso, nota-se bem que são as 2 irmãs. Uma delas, a Marianne, é a sensibilidade, é muito romântica e muito sonhadora, e depois temos a Eleanor, que é o bom senso. E depois aqui temos um bocadinho o contraste entre as duas e como é que as duas encontram um bocadinho o equilíbrio na sua relação. É uma história muito bonita, muito bem feita. Como já disse, também tem várias séries e filmes. Eu gosto muito da minissérie mais recente, acho que está muito bem feita, mas também gosto bastante do filme. Recomendo que leiam e que o vejam. Depois temos Emma. Emma é a única protagonista de Jane Austen que é rica e é, neste caso, uma herdeira rica. São 2 irmãs, a irmã mais velha já casou e então temos aqui a Emma que nos é apresentada então como uma herdeira um bocadinho rica e bastante mimada. A maior parte das pessoas gostam muito de Emma e eu tenho a dizer que é o que eu gosto menos de Jane Austen. Eu enervo-me muito a personagem da Emma, apetece-me dar-lhe umas chapadas de vez em quando para ver se ela acorda. A Emma é muito mimada e acaba por ferir muita gente por causa disso. E é isso que me enerva um bocadinho na personagem. Este livro é bastante grande, mas conta a história então da Emma, que além de ser mimada, é uma casamenteira. Ela adora pegar nos amigos e casá-los e fazer pares românticos. O problema é quando tudo se vira contra ela. É uma história bastante cómica, uma história bastante engraçada. Esta é a capa do filme com a Gwyneth Paltrow, mas existem montes de séries e filmes também para ver, montes deles com muita qualidade, portanto tem muito também por onde escolher. Depois temos A Abadia de Northanger. Este livro
foi claramente inspirado pela moda da época, quando Jane Austen escreveu, que era a literatura gótica. A literatura gótica estava muito, muito na época, aliás, há aqui montes de referências, porque a protagonista gosta muito de ler esses tipos de romances, então passa a vida a ler romances que existem mesmo e que nós poderíamos ir procurá-los para ler também, e ela é muito influenciada por isso. Aqui este livro conta a história de Catherine, que é então uma sonhadora nata que passa os dias a ler aqueles romances super dramáticos, com aquelas cenas mesmo quase de terror, e um dia tem a oportunidade de ir com uns vizinhos para Bath, e ela de repente vê-se na sociedade, ela que é uma rapariga pobre, com montes de irmãos, de repente vê-se assim uma alta sociedade, e lá forma algumas amizades e acaba por ir parar à abadia de Northanger. E lá ela vê o cenário perfeito para começar a fazer sonhos e imaginar o que é que lá terá acontecido por trás. O problema é quando tudo o que ela imagina se vira contra ela. Esta é uma história muito, muito, muito boa. É bastante curtinho, mas eu gosto muito deste livro. Lê-se muito, muito bem. Gosto muito da protagonista, acho-a muito, muito engraçada. Tem pelo menos 2 adaptações, uma minissérie da BBC e um filme mais recente. Eu recomendo imenso que vejam um filme mais recente, é com a Felicity Jones. Eu gosto muito daquela atriz, aliás, gosto muito dos atores todos que ali entram até atores que entraram noutras adaptações de Jane Austen, e o filme está muito, muito, muito bom, muito fiel, muito engraçado, com muito sentido de humor típico de Jane Austen. Depois temos Mansfield Park. Este livro também é bastante grosso e este é um daqueles livros que a maior parte das pessoas não gosta. Eu vou começar já a dizer, a maior parte das pessoas não gosta deste livro. Eu gosto muito deste livro. E durante muito tempo eu senti, eu se calhar sou um bocadinho estranha, a gente gosta muito de Emma e eu não gosto, mas gosto muito deste e as pessoas não gostam, até que descobri que Jane Austen gostava mais deste do que Emma e etc. Portanto, eu se calhar não sou estranha, se calhar tenho os gostos mais parecidos com a Jane Austen. Então, esta conta a história de Fanny Price, e Fanny Price é uma rapariga pobre no meio de muitos irmãos, e um dia os tios, que são os donos de Mansfield Park, decidem trazer um dos filhos da irmã, que é muito pobre, para morar com eles e depois educar. Era uma coisa muito comum na altura. Basicamente, eles criavam a criança que viesse, davam-lhe educação e tiravam esse encargo à família que tinha muitas necessidades. Então a Fanny, de repente, vê-se levada para Mansfield Park, onde tem 4 primos, 2 rapazes e 2 raparigas, e ela cresce a ser tratada como inferior. Aqui a Fanny é tratada a vida toda de tu és inferior, tu não tens de estar aqui, tu tens que estar grata, tu tens que fazer isto, tens de fazer aquilo. Então a Fanny é muitas vezes considerada uma insocinha. Eu não acho isso, eu acho é que ela interiorizou aquilo de eu não sou digno, não sou digno, não sou digna, e então fica muito quietinha no canto dela e tem muito medo de falar. Mas a parte que eu mais gosto nesta obra é quando ela é obrigada a fazer uma coisa que ela sabe que não é correto, e ela aí revolta-se e é capaz de dizer não. Eu acho que é das partes mais fortes e acho que é uma das protagonistas mais fortes de Jane Austen por causa disso. Porque a maior parte das protagonistas de Jane Austen dizem o que têm de dizer na cara. Quer se venham a arrepender, quer não, em cenas seguintes, mas fazem. E esta é a única protagonista que não o diz, excepto no momento. E é um livro que eu gosto bastante e é uma história de amor também muito, muito bonita. Também tem filmes e adaptações, mas são bastante fracas, eu devo desde já dizer. A melhor adaptação deste, para ser mais fiel ao livro, é a série da BBC, que é bastante antiga, mas que vale a pena ver. Tem muito bons atores e que é exatamente o livro, assim mesmo, muito, muito fiel, muito bem representado. A BBC tem ótimas adaptações de Jane Austen. E existem filmes mais recentes e um deles também está muito bom. Mas eles basicamente meteram a personalidade de Jane Austen na Fanny, portanto a Fanny não é retratada aqui como no livro, ela tem muitos traços de Jane Austen e aliás aparece ela a escrever algumas das coisas que Jane Austen escreveu. Portanto eles fizeram ali uma espécie de fusão. Ainda assim, o filme é muito, muito bom, mas se estiverem à procura de uma adaptação super fiel a este, então é a série. E por fim, o último romance completo de Jane Austen é Persuasão. Este já foi publicado mais tarde e é considerado a obra-prima dela e é se calhar o mais romântico deles todos. Este é daqueles livros onde a gente encontra traços de todos os outros. Se vocês leram algum dos outros e gostaram, vocês vão adorar este. Este livro é muito, muito bom. Não é muito longo e é uma história de amor lindíssima. Basicamente conta a história de Anne Elliot, que vem de uma família muito nobre. Aliás, o pai é muito snob e muito convencido e ela estava apaixonada por um rapaz, mas a família convenceu-a a rejeitá-lo porque ele era pobre. E ela rejeitou, mas passou anos e anos e nunca casou. Até que mais tarde ele volta com uma grande fortuna e ela volta a encontrá-lo. E ela sabe que nunca deixou de o amar, mas não sabe se ele a perdoou. É uma história muito, muito, muito bonita, assim com
um trope de second chance romance, portanto uma segunda oportunidade no amor. É uma história lindíssima, tem uma das cartas literárias mais lindas da história, assim, uma coisa espetacular, e também tem ótimas adaptações. Eu recomendaria o filme mais antigo, é um filme muito bom. Existem séries também, mas mais antigas, com um bocadinho mais fraca qualidade, mas o filme mais antigo está uma adaptação muito fiel e é com o Sherry Ames, é uma ótima adaptação, está muito bom. E por curiosidade, eu vou-vos mostrar aqui também outra cópia que eu tenho, eu já falei desta aqui, eu tenho esta cópia assim muito antiguinha que se chama Sangue Azul e chamou-me a atenção precisamente porque é um romance de Jane Austen. Eu fiquei, o que é isto? Como é que é? Isto pode ser um romance de Jane Austen? Isto é daqueles livros mesmo assim a desfazer-se. Eu não consigo ler este livro porque eu tenho muitas alergias, mas acabei por comprar, ele estava à venda por €1. E este é Persuasão, precisamente, porque a família dela é muito snob e é muito a ligar à linhagem, etc. Este livro é de 1961, é assim mesmo uma relíquia, mas estava à venda por €1 e eu comprei-o para ter na minha coleção e achei muita piada este título, Sangue Azul, porque é a única tradução diferente deste título que eu já vi em português. Estas são as obras completas de Jane Austen, ou seja, os romances que ela tem completos. Além disso, ela escreveu muito mais. Jane Austen tem uma grande coleção de juvenilia, como eles dizem em inglês, basicamente coisas que ela foi escrevendo na sua infância e juventude, algumas delas completamente cheias de erros ortográficos, assim uma coisa mesmo deliciosa. E ela tem muitas histórias que muitas vezes foram amigos que lhe pediram ou pessoas da sociedade que lhe pediram para escrever, assim naquela de divertimento, e tem algumas pelas quais ela ficou mais conhecida. Talvez o que a tenha marcado mais tenha sido Amor e Amizade. Esta edição é Jackie Ellis, Amor e Amizade. Esta edição é da Relógio de Água e são 2 desses contos. O Amor e Amizade é um dos mais conhecidos dela, que ela até escreveu Friendship mal, é assim muito engraçado, muito dramático, já mostra aquilo em que Jane Austen se iria tornar um dia. E estes são 2 histórias, 2 contos muito simples, muito engraçados, com o sentido de humor que Jane Austen sempre tem, que aqui estão representados. Além destes, o mais conhecido, se calhar, ainda é a história de Inglaterra, que ela pegou basicamente na história toda de Inglaterra e recontou-a da forma dela, assim com muita ironia, muito sentido de humor. Se vocês gostam de Jane Austen e têm curiosidade para saber como é que são estas histórias da infância, eu recomendo que peguem, pelo menos neste, vale a pena, é muito engraçado e lê-se num instantinho. Além destes romances todos completos, Jane Austen escreveu ainda um romance epistolar, que é Lady Susan. Esta edição também é da Relógio d'Água e este é um romance epistolar e nós temos a única protagonista má. Ou seja, ela não é uma boa pessoa, é mesmo má pessoa. E então conta a história aqui da nossa Lady Susan, que é viúva e que quer obrigar a filha a casar com um homem do seu interesse. Então é uma história muito caricata e que tem uma adaptação bastante recente até de um filme. E é a única protagonista de Jane Austen que sai assim completamente fora do âmbito normal, pelo menos dos outros livros. E é uma leitura bastante cómica também, bastante engraçada e precisamente por ser uma protagonista estranha e ser um romance em cartas, também epistolar, parece quase uma leitura completamente diferente de Jane Austen do que estamos habituados a ler. Depois, eu tenho de vos falar aqui muito brevemente das obras incompletas de Jane Austen. O primeiro que eu vos vou falar é Catherine. Este livro passa muitas vezes fora do radar, as outras obras incompletas acabam por aparecer muitas vezes, mas este não. Esta edição é portuguesa, é assim uma coisa muito rara, mas a minha mãe encontrou uma vez, penso que foi na FNAC, e é assim uma coisinha muito pequenina, porque ficou completamente inacabado, e então conta a história de Catherine, que vive com uma tia muito severa, e a história começa quando ela vai visitar uma prima, e supostamente é uma visita mais pacata, até que aparece o filho da família e que destabiliza ali um bocadinho as coisas. Aqui temos mesmo só o iniciozinho da história, mas é uma história muito engraçada, muito bonita, e que eu tenho pena de Jane Austen nunca ter terminado, mas é uma história muito curtinha e que vale sempre a pena conhecer. Outras histórias inacabadas que vale a pena conhecer são, sem dúvida, The Watsons e Sanditon. Esta edição tem Lady Susan, The Watsons e Sanditon, embora eu já tinha lido The Watsons quando comprei esta edição. The Watsons conta a história de Emma Watson, que é uma filha de um pastor que já está com bastante idade e bastante doente, que tem vários filhos, e ela foi criada por uma tia rica. Mas quando a tia decide casar a segunda vez, ela é recambiada para casa e lá tem quase um choque ao encontrar as irmãs que são muito fúteis e que só falam em apanhar marido e não sei o quê, e ela tem ali um bocadinho um contraste e sente-se muito perdida. Até que depois conhece, entretanto, os vizinhos, entre eles um rapaz muito respeitável que as irmãs querem caçar. E depois, claro, temos outro jovem que lhe suscita o interesse.
The Watsons é muito interessante e eu gostava muito que fizessem uma adaptação, porque a autora deixou em cartas escritas o que é que planeava que acontecesse no fim. Portanto, nós temos a indicação de para onde é que a história iria e como é que iria terminar. É uma história que eu gostei mesmo muito de ler, que me soube assim mesmo muito bem e que fiquei mesmo triste de nossa nunca ter acabado e estou ainda a rezar que um dia façam uma adaptação. Calcula-se que ela tenha deixado The Watsons inacabado porque na altura morreu o pai, pelo menos bate mais ou menos certo, e Sanditon, que é a outra obra incompleta dela, ficou inacabada porque a autora morreu. A autora morreu bastante nova. Na altura suspeitava-se que ela tinha sido envenenada, mas atualmente conclui-se que ela sofria de uma doença crónica que na altura nem sequer tinha nome, nem sequer existia um diagnóstico para aquela doença, mas que hoje já é uma doença conhecida, e ela morreu com 42 anos, salvo erro. E então Sanditon ficou inacabado por causa disso, mas Sanditon reflete muito o sentido do humor da autora, porque é uma história sobre hipocondríacos. Em Sanditon nós temos a nossa protagonista, que é Charlotte Haywood, que vai com os Parker para Sanditon. Sanditon é uma cidadezinha à beira-mar e que os Parker estão a tentar divulgar e fazer crescer e tornar assim a próxima cidade da elite para ir de férias. E então a Charlotte vai lá passar uma temporada com eles e lá conhece os irmãos do Mr. Parker e entre eles o Sidney Parker, que é um homem bastante misterioso. A história acaba aqui, mas foi feita uma adaptação em 2019, que é uma minissérie bastante curtinha e que pega no que está aqui e continua. A parte que está adaptada não é muito fiel, eles mudaram bastantes coisas e é uma parte muito curtinha, ou seja, eles estenderam muito a história. E ainda por cima, eles estavam a planear fazer 2 temporadas, mas acho que não tiveram sucesso suficiente ou não alcançaram certo nível de valores e não continuaram. E por isso o final é um final nada típico de Jane Austen. Deixem-me desde já avisar-vos. Se vocês forem ver a série à espera de terem os finais típicos de Jane Austen, não vão ter, porque a série foi planeada para a seguir haver uma nova temporada. Pode ser que ainda haja, porque a série é bastante recente, mas não sei até que ponto é que eles têm sucesso suficiente para fazer essa segunda temporada, embora eu gostava muito que acontecesse. A série está bastante boa, apesar de inventar ali um bocadinho e de pôr coisas que Jane Austen nunca teria incluído, a série está com muita qualidade e eu gostava muito que eles continuassem. Além destes todos, temos ainda outros materiais de Jane Austen. Eu li, por exemplo, The Letters of Jane Austen, que foi uma seleção feita por um conjunto de pessoas especialistas na área de cartas de Jane Austen, cartas que ela escreveu especialmente à Cassandra, a irmã, e são cartas muito boas, especialmente quando refletem um bocadinho aquele dia-a-dia que lhe acontece e que nós conseguimos quase estabelecer um paralelo com as obras dela. Nós conseguimos, em alguns momentos, ela falar de obras e dizer, estou a escrever isto, ou não sei quem leu um capítulo disto e gostou muito, dizer, por exemplo, que chamou Fanny Price, a protagonista de Mansfield, em homenagem a uma sobrinha. É muito engraçado ver esses paralelos e muitas coisas da vida dela são refletidas nas obras. E é uma leitura que eu gostei mesmo muito, apesar de serem cartas a falar de coisas do cotidiano, mas é muito interessante. Se gostam muito da autora e do estilo de escrita, também vos recomendo. Sei que a autora também tem um livro chamado The Prayers of Jane Austen. Basicamente é uma coletânea de orações que ela foi escrevendo. Há que dizer que o pai dela era pastor e então ela escreveu várias orações e houve alguém que pegou nelas e as pôs todas num livro. Eu por acaso tenho bastante curiosidade em ler esse, mas ainda não o fiz. E para terminar, como eu pedi várias edições à minha mãe, aproveitei para trazer este para vos mostrar. Então, este aqui é um livro de receitas de Jane Austen e basicamente não só tem as receitas, como diz como é que se apresentava na altura e tem até passagens de livros antigos e tudo mais. E descreve um bocadinho os hábitos de como é que comiam e etc. Por exemplo, aqui temos referência a Emma e que sentava-se ao lado e que comeu não sei o quê. Portanto, todas as refeições que são referidas em livros de Jane Austen estão aqui referidas, analisadas e muitos deles com a receita mesmo ao lado. Este é um livro muito interessante que a minha mãe tem e mesmo que não seja para ler, às vezes só para folhear, é um livro que dá gosto de ver. E por fim, eu venho mostrar outros que também fui eu que ofereci à minha mãe, que são Paper Dolls. Eu acho tanta piada a isto. Paper Dolls basicamente são aquelas bonequinhas de papel de vestir. Então nós temos assim... Este é de Orgulho e Preconceito mesmo e tem aqui ao lado a dizer quem é que é e em que cenas é que são. Por exemplo, aqui é quando elas vão à missa e tudo mais. E tem aqui as personagens. Estes são muito parecidos com a série, têm traços parecidos com a série. Portanto, a Elizabeth, a Jane, o Mr. Darcy e o Mr. Bingley.
Portanto, este é só de Orgulho e Preconceito. E este já tem Orgulho e Preconceito, Sensibilidade e Bom Senso, e penso que é só. Portanto, aqui temos o Darcy de Orgulho e Preconceito, aqui temos a Eleanor de Sensibilidade e Bom Senso, e depois aqui temos o Edward de Sensibilidade e Bom Senso, mais umas roupinhas. Olhem, isto é delicioso, vale muito a pena. Olha, eu gosto mesmo só de ficar a olhar. E temos aqui a Marianne também, temos aqui a casa por trás, portanto isto dá para recortar e pôr aqui a casa por trás. Temos aqui a Elizabeth, são livros giríssimos e que eu aproveitei para trazer para vos mostrar. E é isso, pessoal, estes são os livros de Jane Austen de que eu vos queria falar. Eu espero muito que tenham a oportunidade desta autora, se nunca leram nada dela. Se já leram, por favor, digam-me aí em baixo o que é que acharam, se gostaram, qual é que leram, se estão curiosos para ler outro e se viram alguma das adaptações. Eu adoraria saber. Gostem deste vídeo, partilhem com os vossos amigos que são fãs desta autora e não se esqueçam de subscrever o meu canal para terem mais recomendações minhas. Eu vejo no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!